Olá, alunos do 7º ano. Estamos aqui para mais uma teleaula e o nosso tema será multiplicação de números inteiros. Quando você estudou os números naturais, você viu que a multiplicação equivale, na verdade, a uma soma de parcelas iguais. Vamos ver o exemplo dado. Nós temos aí 6 vezes 5, onde 6 e 5 são os fatores, porque trata-se de uma multiplicação, e o 6 vai nos indicar que nós devemos adicionar o fator 5 6 vezes, e temos como resultado 30. Então, a multiplicação é a simplificação de uma adição de parcelas iguais. Depois você estudou nos números inteiros e percebeu que o oposto de um número, só para lembrar que o oposto nós podemos chamar também de simétrico, números que têm o mesmo módulo. E módulo ou valor absoluto são palavras sinônimas, nos diz a distância de um ponto à sua origem. Então, vejamos aqui a notação para nos dizer o oposto de um número positivo. Nós colocamos esse sinal negativo antecedendo ao número entre parênteses. Então, ele quer nos dizer o oposto de 4 positivo é 4 negativo. Perfeito? E o oposto de um número negativo, naturalmente, vai ser um número positivo. Então, nós temos aqui que o oposto de 5 negativo é igual a 5. Vamos gravar bem essa notação, essa maneira que nós queremos indicar o oposto de um número inteiro, seja ele positivo, seja ele negativo. Agora observe as seguintes multiplicações. A primeira que nós temos é 3 vezes 5, e aí eu posso representar desta maneira, 3 vezes 5, e aí lembrando no exemplo anterior, eu tenho uma multiplicação em que eu posso transformá-la numa adição, porque uma multiplicação equivale a uma adição de parcelas iguais. Então o 3 indica que nós teremos o número 5 adicionado 3 vezes e temos aqui o 15 como resultado. E perceba você que eu posso representá-lo com ou sem o sinal de positivo. Então, nós concluímos que, obviamente, 3 vezes 5 é igual a 15. E aí, quando nós multiplicamos dois números positivos, e o resultado foi um número positivo. Perfeito? Vamos para a nossa segunda multiplicação. 3 vezes 4 negativo, nós podemos novamente representar 3 vezes 4, e aí nós teremos uma adição de 3 parcelas do 4 negativo. Então, adicionando o 4 negativo 3 vezes, nós temos como resultado 12 negativo. Então, concluímos que 3 positivo vezes 4 negativo, nós temos como resultado 12 negativo. É só você se lembrar, quando você trabalhou com a adição de números inteiros, de sinais iguais, prevalece, obviamente, o sinal. Nesse caso, nós podemos dizer que eu estou somando 4 valores negativos, 4 dívidas, e eu tenho como resultado uma dívida. Multiplicamos um número positivo por um número negativo e o resultado foi um número negativo. Anteriormente, nós tínhamos multiplicado um número positivo por um número positivo e o resultado foi positivo. E agora, nós multiplicamos um número positivo por um número negativo e tivemos como resultado um número negativo. Nossa terceira multiplicação. Eu tenho aqui o produto de 3 negativo por 5 positivo. Essa multiplicação ela pode ser representada, lembrando lá de oposto. Quando eu quero dizer o oposto de 3 positivo, eu volto nessa situação. Eu teria 3 negativo. Então, 3 negativo vezes 5 positivo, nada me impede de eu representar esta situação desta maneira. O oposto de 3 positivo vezes 5 positivo. Como 3 positivo vezes 5 positivo dá 15 positivo, porque é a multiplicação de dois números positivos, como nós vimos na primeira multiplicação que fizemos, então nós temos que o oposto da multiplicação de 3 positivo com 15 positivo é 15 negativo, pois o oposto de 15 positivo é 15 negativo.
Então aí nós temos essa nossa conclusão: 3 negativo multiplicado por 5 positivo é 15 negativo. Multiplicamos um número negativo por um número positivo e o resultado foi um número negativo. Nossa quarta multiplicação. O produto de 3 negativo por 5 negativo, ele também pode ser representado pelo oposto de 3 positivo, que nós voltaríamos nesta situação, por 5 negativo. Como nós já sabemos que 3 positivo, um número positivo por um número negativo, nós teremos como resultado um número negativo, então 3 vezes 5, 15, e um positivo por um negativo, nós temos negativo. Nós concluímos que o oposto de 3 positivo multiplicado por 5 negativo é o oposto de 15 negativo. E o resultado, 15 positivo, com ou sem o sinal. Então eu tenho aqui a multiplicação de 3 negativo vezes 5 negativo, que nós fizemos essa maneira de representá-lo, quer dizer, o oposto de 3 positivo multiplicado por 5 negativo. Baseado no exemplo anterior da multiplicação de um positivo por um negativo, que nós obtemos um resultado negativo, e aí não podemos nos esquecer deste sinal, que significa o oposto deste produto de 3 positivo por 5 negativo, nos leva a ter o oposto do resultado, o oposto de 15 negativo. E o oposto de um número negativo é um número positivo. Então, 3 negativo vezes 5 negativo, 15 positivo. Multiplicamos 2 números negativos e o produto foi positivo. Em qualquer multiplicação, concluindo tudo isso que nós fizemos, de números inteiros, nós temos que o produto, resultado de uma multiplicação de 2 números de mesmo sinal, sejam eles positivo ou negativo, é um número positivo. E o produto de 2 números de sinais diferentes é um número negativo. Vamos determinar alguns produtos. 6 vezes 7, 42. Sinais diferentes, negativo e positivo. Resultado, negativo. 6 vezes 7, novamente 42. Sinais iguais, multiplicação, onde os sinais são iguais, nesse caso negativo, resultado positivo. Lembrando que quando é positivo, eu não tenho a necessidade de usar o sinal. 5 vezes 8, 40, sinais diferentes, positivo e negativo, 40 negativo. E 4 vezes 9, 36, os dois são positivos, sinais iguais, então o resultado também será positivo. Obrigado e até a nossa próxima teleaula. Tchau, tchau.